TV Segue, um oferecimento cultural. Leal, equipamentos de proteção individual. Mucambo, luvas de proteção para suas mãos. Você está assistindo TV Segue, seu programa informativo de prevenção e segurança no trabalho, no trânsito e no lar. Veja neste programa. Papo Seguro com Raul Casanova e Jussara Neri, secretária da Comissão de Estudo de Trabalho em Altura da ABNT CB32. As Aventuras do Napo. Reportagens e notícias prevencionistas. Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador. Especializada em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança. Mucambo Profissional, há 60 anos, líder na fabricação em luvas de látex natural. Aqui você encontra inúmeras opções para proteger as mãos do trabalhador. Mucambo Profissional, a solução para as mãos que trabalham. Conheça os nossos produtos, acesse luvas.com.br. Hoje no Papo Seguro nós estamos recebendo a Jussara Neri. A Jussara Neri, ela é especialista na área de trabalho em altura. E especificamente hoje ela é secretária da Comissão de Estudos da ABNT, do CB32, que trata de trabalho em altura, de equipamentos de trabalho em altura. Como é que vai, Jussara? Tudo bem? Tudo bem, Raul. Jussara, recentemente, meados do ano passado, saiu a nova NR35, que trata especificamente de trabalho em altura. Por que o governo criou a NR35? O Ministério do Trabalho criou a NR35, se já existia a NR18, que todos os trabalhos em altura estavam sendo regidos pela NR18. Na verdade, Raul, a NR18 ela era utilizada porque não havia uma opção mais adequada para o trabalho em altura. Era a única opção que existia de NR que citava o trabalho em altura, e especificamente na construção civil. Então a NR18 ela é muito mais voltada e ela é dirigida à construção civil. Como ela citava, como a NR18 cita, né, o trabalho em altura, acima de 2 metros de altura, a necessidade da utilização de equipamentos de segurança, de proteção, essa norma foi adotada para todas as outras atividades de trabalho em altura. E essas outras atividades, elas podem ser feitas em um poste, elas podem ser feitas numa torre de telefonia, numa plataforma de petróleo, até numa poda de árvore. São várias as atividades em altura, tipos de trabalho em altura que podem ser executados, que não necessariamente são feitos dentro da construção civil. E o número de acidentes na área de altura é muito grande, ou seja... O número de acidentes de trabalho em altura talvez não seja grande, mas é um acidente praticamente, a maioria é fatal, né? Então, assim, a gravidade do acidente é muito grande. Então, uma queda de altura, na maioria das vezes, resulta numa morte. Então, a importância do trabalho em altura, acredito eu que o Ministério do Trabalho, né, sabendo de todas essas necessidades e desse risco grande que é o trabalho em altura, criou a NR35, pensada e elaborada para as várias atividades de trabalho em altura. Engloba, inclusive, a construção civil. Tá? Não que a construção civil não vá ser englobada nessa NR, porque essa NR ela tem uma característica diferente, que é exatamente esse ponto, esse objetivo que é o trabalho em altura. E quais são as novidades que a NR35 trouxe para o
para a área de altura, para a área de proteção ao trabalhador? Então, é exatamente isso que eu falei. A grande novidade da NR35 é o fato dela falar especificamente da gestão de segurança do trabalho em altura. E o que é a gestão de segurança? Ele envolve o planejamento do trabalho em altura, envolve a organização e envolve a execução do trabalho. Então, a norma é uma norma abrangente e é uma norma que consegue criar uma situação de trabalho muito mais segura, pensando em todos os fatores que podem envolver esse tipo de atividade. Tá? Então, além desse conceito da norma, que é um conceito bem abrangente, ela tem também alguns pontos, vamos dizer, que a gente pode destacar como pontos bem importantes, como, por exemplo, a avaliação de risco e a permissão de trabalho, que são pontos importantes citados na NR e que isso vem trazer para o trabalhador também uma segurança maior. O trabalhador só pode trabalhar em altura se tiver uma permissão. Uma permissão de trabalho. E o que é? Porque quando ele vai receber a permissão de trabalho? Após a avaliação de risco. E o que é a avaliação de risco? É a avaliação no contexto, é aquilo que eu falei, é a abrangência, é o contexto, a forma como o indivíduo vai trabalhar. Por exemplo, já que nós somos do Comitê de Estudo de EPI, vale a pena citar que os EPIs são citados na norma. Então, o indivíduo não vai poder trabalhar se ele não tiver a indicação do EPI adequado para aquele tipo de atividade. Nós temos vários tipos de EPI, vários tipos, por exemplo, o cinturão de segurança, que tem vários modelos, cada modelo se adequa a um tipo de atividade. E a norma cita isso. E além de citar a necessidade dessa especificação, ela cita também um detalhe muito importante com relação ao EPI, que é o fato de exigir que todo trabalho em altura em todo trabalho em altura seja utilizado um talabarte contra a queda com absorvedor de impacto. Isso é uma novidade no mercado, pro mercado, né? Não é uma novidade já há muitos anos, inclusive a exigência que passou a ser uma novidade, né? O fato da NR35 citar essa exigência é uma novidade, né? É uma novidade boa, uma novidade... Isso, para quem está escutando, isso significa amortecer a velocidade da queda, a força, o impacto que vai dar sobre o trabalhador. Isso significa que um talabarte, que é o ponto de ligação entre o cinto e a estrutura a qual o trabalhador vai estar ancorado, que essa linha, essa ligação não seja estática, não seja rígida e que ao final, numa provável queda, essa linha estática ou essa linha rígida não venha a causar ainda mais dano físico para o trabalhador. O absorvedor de impacto instalado entre essa linha e a estrutura, ou essa linha e o ponto de ancoragem do cinturão, o que ele faz? Ele, na ocorrência de uma queda, ele vai amortecer o impacto dessa queda, protegendo o trabalhador físico, a parte física do trabalhor. Ou seja, uma segurança a mais, né? Claro, e me parece também que o trabalhador tem que ser treinado, tem um tempo Isso é uma das outro ponto alto da NR35, é a capacitação. A NR35, ela foi publicada em março de 2012, e ela teve o prazo de vigor, né, para passar a vigorar foi de 6 meses, porém,
para adequação, para treinamento dos trabalhadores, o prazo foi de 12 meses. Esses 12 meses de prazo, ele terminou agora, dia 27 de março. Terminou o prazo para que todos os trabalhadores em altura... Agora, todos os trabalhadores têm que estar treinados. A partir de agora, todos os trabalhadores em altura devem estar treinados. Agora, uma coisa interessante da própria norma é que o treinamento tem que ser dado por uma pessoa que tenha qualificação e que esse treinamento seja, vamos dizer, homologado ou, vamos dizer, assinado, responsabilizado por alguém da área de segurança. Então, isso é uma coisa que é interessante que todo mundo saiba, que é muito importante ao contratar um treinamento, ao se contratar um treinamento, que se também busque saber quem é a pessoa que vai dar esse treinamento, que qualificação é essa que ele tem, que experiência ele tem na área de trabalho em altura. A gente tem visto por aí, ao longo desse ano aí, né, esse ano todo após a publicação da portaria, que muita coisa apareceu no mercado, inclusive cursos à distância, sem a parte prática do treinamento. E é bom lembrar... Aí fica difícil. Fica difícil. É bom lembrar que a norma, a própria NR 35, fala que o curso tem que ser teórico e prático, com um mínimo de 8 horas. 8 horas é um tempo curto para se passar todo o conhecimento e para se dar o treinamento. Então, a gente sabe que um pouquinho mais de 8 horas é necessário, então os bons cursos mesmo, eles têm mais de 8 horas, mas um curso de 8 horas mínima precisa ter a parte prática. Então eu acho que todo mundo tem que ter muito cuidado ao fazer a contratação de um profissional para um treinamento desse, para que realmente o seu funcionário, o seu empregado, que ele realmente tenha essa qualificação e que o risco dele seja minimizado. Bom, obrigado pelas informações. Nós vamos continuar, mas antes nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador. Especializada em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança. Mucambo Profissional, há 60 anos, líder na fabricação em luvas de látex natural. Aqui você encontra inúmeras opções para proteger as mãos do trabalhador. Mucambo Profissional, a solução para as mãos que trabalham. Conheça os nossos produtos, acesse luvas.com.br. Estamos voltando no nosso Papo Seguro, hoje recebendo Jussara Neri, especialista da área de trabalho em altura. Jussara, você falou da NR 35, mas existe uma preocupação, eu vejo, de todos os prevencionistas com essa área de altura. Já desde 2010, quando saiu novas normas de equipamentos para trabalho em altura, né, contra quedas, e depois, agora parece que nós estamos em vias de começar a ser obrigatório o que os produtos tenham um certificado de conformidade. Então eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro da norma, quais são as alterações da norma, quais são, vamos dizer, o que o regulamento de avaliação de conformidade do Inmetro trouxe como novidade e a partir de quando ele vai começar a valer. Tá, então, começando pela norma. Novas normas foram publicadas em 2010. E essas normas, elas vieram a substituir as normas anteriores que englobavam alguns equipamentos. Então nós tínhamos uma norma que englobava cintos, talabartes, numa única norma. Essas novas normas, elas foram divididas e nós temos agora um conjunto de 6 normas. Essas normas, elas especificam, para que todo mundo entenda, essas normas elas especificam as características do produto, né, dos equipamentos de proteção contra a queda. Elas especificam a fabricação, na verdade, uma norma de fabricação e uma norma de teste. Então, esses produtos são fabricados dentro de determinadas características
e esses produtos são testados. Então a norma tem quais são os testes, como eles devem ser feitos e qual é o resultado esperado. Então, quer dizer, a norma antiga, ela juntava vários EPIs. Nós tínhamos uma norma para cinturão de segurança e talabartes, uma norma só. Tínhamos uma norma para trava-quedas e tínhamos uma norma de absorvedor de impacto separada, que na verdade ela não era praticamente utilizada. Agora nós temos uma norma para cinturão tipo paraquedista, temos uma norma para cinturão tipo abdominal e talabarte de posicionamento, temos uma norma de talabarte contra queda. Temos essa norma de talabarte contra queda, ela chama a norma de absorvedor de impacto, ou seja, quando um talabarte ele tiver mais que 90 centímetros, ele vai ser testado pela norma de absorvedor de impacto. Ok? Temos normas para trava-quedas guiado em linha flexível, trava-quedas guiado em linha rígida e trava-quedas retrátil. E temos mais uma norma que é uma novidade, que nunca tinha sido citado anteriormente, que é uma norma de conectores. Então as normas que, dos produtos que necessitam de conectores, por exemplo, trava-quedas necessita de um conector, um cinto, o fechamento de um cinto muitas vezes pode ser feito por um conector, e os talabartes que necessitam de conectores. Tá? Então essas normas elas chamam a norma de conectores. E isso fez com que o produto, o resultado final disso seja um produto muito melhor, muito mais seguro. Os testes são muito mais rígidos do que eram os testes anteriores. Então a qualidade, só para fechar, a qualidade do produto e o nível de segurança aumentou. E agora, existe o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, né? E agora entrou o sistema Inmetro também. Isso. Então, como era antes, né? O método anterior era da seguinte forma: o fabricante ou o importador pegavam uma amostra do produto que ia ser fornecido no mercado, mandavam para o laboratório testava segundo a norma vigente, né? Ou a anterior, ou essa nova norma agora. Baseado nessa amostra, era emitido então um laudo do laboratório. Este laudo era encaminhado pelo fabricante ou importador para o Ministério do Trabalho, que, baseado no resultado desse laudo, emitia uma certificação, o CA para aquele cinturão ou o CA pro trava-quedas, certo? Com a entrada do sistema Inmetro de certificação, isso vai mudar um pouco, Raul. A RAC, que é o regulamento de avaliação da conformidade, ele foi publicado em 2012 e todos os fabricantes e importadores têm até janeiro de 2014 para se adequarem a essa nova regra de avaliação da conformidade. Como vai funcionar? Até janeiro de 2014. A partir de janeiro de 2014, todo fabricante... A partir de janeiro de 2014, nenhum fabricante pode mais fabricar produtos que não forem certificados pelo Inmetro. Nem importadores podem importar produtos que não estejam certificados pelo Inmetro. Ou seja, não importar, mas fornecer, né, vender no mercado produtos que não estejam certificados. E como vai funcionar isso? Como vai ser essa certificação? Na verdade, o que vai acontecer? O fabricante ou o importador precisam contratar, nesse caso,
uma organização certificadora, uma OCP, uma certificadora de produtos, e é esta certificadora que vai emitir um certificado baseado nessas normas, nesses testes e também na gestão de qualidade do fabricante ou do importador. Ok? Então, assim, a regra mudou, ela envolve também a gestão de qualidade, controle de qualidade, preferencialmente a empresa, eu acho que deveria ter a ISO, a certificação ISO, que facilita um pouco, mas não é obrigatório. Tá? E a partir daí, essa avaliação vai ser uma avaliação estabelecida na RAC anualmente, periodicamente, anualmente não, a cada 18 meses, uma reavaliação desses produtos. O que o Ministério do Trabalho vai fazer? Vai emitir um certificado, um CA, baseado na certificação de conformidade dada pela OCP e homologado pelo Inmetro. Tá bom, então eu agradeço a sua presença hoje aqui, Jussara. E espero que você venha outras vezes para continuar falando desse assunto tão interessante. Obrigado pela presença. Às ordens. O mercado de segurança conta agora com duas novidades no cinturão tipo paraquedista, que é um dos equipamentos usados para proteção contra quedas. Quem vai explicar para a gente é o Washington Alves da Leal. Washington, o que tem de novo no cinturão de paraquedista? Nos dois modelos citados por você, nós temos o cinto com refletivo e o cinto personalizado. Nesse caso específico que estamos vendo agora, é o cinturão paraquedista com refletivo. A grande vantagem dele é a visibilidade, tanto diurna quanto noturna, aumentando a segurança para o usuário e também para os pedestres e também para os carros. Ou seja, quando um foco de luz visualizar o cinto, vai facilitar a identificação da pessoa. E isso é um instrumento normativo que tem que ser diferenciado numa pessoa tanto no chão quanto na altura. Cinturão personalizado para as empresas. Cinturão personalizado é um novo produto que a nossa empresa está trazendo e que consiste em quê? Na própria fita do cinturão paraquedista existe o nome da empresa. Isso era uma solicitação já de muitos anos da empresa para evitar que os eletricistas ou os seus usuários utilizem ela fora do horário de serviço. A nova norma regulamentadora 35 diz que acima de 2 metros o trabalhador deve usar equipamentos de proteção individual e um sistema de segurança que ofereça mais proteção. O Júlio César Vilhena da Steel Pro vai nos explicar a importância do uso desses equipamentos. Isso, essa norma, esse ano, na verdade, nós tivemos um ganho muito grande para a segurança do trabalho em altura, que foi a NR35 e agora, mais recente, a acreditação do Inmetro para os cintos de segurança. Então, creio que a partir do ano que vem teremos todos os fabricantes tendo que se adequar a muitas coisas que vão proteger cada vez mais a integridade física do usuário. Antigamente tínhamos talabartes, como no exemplo desse. Agora você tem que é obrigado, você tem que ter esse absorvedor de energia
que ele reduz 80%, né, a queda, o impacto no corpo da pessoa. Então, antigamente, você tinha aí quedas com impacto de 2.000 quilos no corpo da pessoa. E agora, com equipamentos desse, você restringe isso a 300 quilos, 350 quilos de impacto. O que vai salvar a vida do usuário, né? Ele vai ter menos danos na hora da queda. Então, a parte da segurança está muito feliz, né? Tendo essas novas normas. Você está todo vestido com equipamento de proteção individual para o trabalhador em altura. Explica para a gente o que é cada coisa. Sim. Esse é um cinto muito usado em construções civis, né? Ele é um cinto que tem regulagem total, né? Regulagem nas pernas, que é muito importante. Para quê? Caso um funcionário caia, não esteja 100% regulado, né? Aqui no caso eu deixei frouxo para vocês verem. Ele não está 100% regulado. Se a pessoa tiver uma queda, isso aqui pode vir a danificar, né, os membros da pessoa. Então, a importância de você ter um cinto totalmente regulável. Você pode ter 1,80 m, 1,50 m, conseguir fazer esse ajuste total no corpo. Por que a importância? Ele distribui o impacto no corpo da pessoa. Então, ao invés de eu ter 350 quilos de impacto em uma só região do corpo, eu tenho ele distribuído em 10 quilos em um braço, 15 na perna. Então, ele faz uma distribuição para que você não sofra danos, né, no corpo do usuário. Vocês têm aqui um sistema de segurança. Explica para a gente o que é esse sistema de segurança. Isso é um sistema para em todo momento o funcionário estar preso a algum dispositivo de segurança. Então, nesse momento, ele vai subir num cabo guia, né? Caso ele caia, né, ele corre livremente. E caso ele caia, o usuário está travado. Então, você consegue ter uma subida, né, segura. Chegou no local de trabalho, você pode utilizar o dispositivo Talabart para fazer essas ancoragens. E ali nós colocamos um dispositivo de linha de vida para demonstrar a facilidade de você utilizar o equipamento correto, né, na situação adequada. Então, para mostrar, aproveitar que nós temos aqui técnicos de segurança, estudantes, engenheiros de segurança, mostrar a facilidade em você utilizar uma linha de vida. Então, é um equipamento, é um investimento que você faz para a sua empresa, mas que você ganha muito em produção. O funcionário simplesmente ele se ancora e passa o dia inteiro trabalhando sem precisar mexer. É mais seguro e mais produtivo, né, para uma obra. Ao contrário de você ter o funcionário tendo que mudar o equipamento toda hora de lugar, você tem mais risco, né, dele ter uma queda quando estiver fazendo a movimentação e você perde produtividade. Tá? Então tem ganho dos dois lados. Fusca Andaime. Fruto do improviso e do descaso com a segurança, um mastro foi erguido por 2 trabalhadores de Itajaí, Santa Catarina, para lavar a lateral da fachada de uma empresa, alocando de forma perigosa em cima do capô de um Fusca. A estrutura serviu para sustentar um deles a uma altura de 5 metros. Como se não bastasse, ele realiza o serviço sem nenhum EPI. O registro é do técnico de segurança do trabalho Leonardo André Zonta. Notícia e imagem cedida pela revista Proteção. Dia 28 de abril é dedicado no mundo inteiro a lembrar as milhares de mortes e acidentes que ocorreram no mundo inteiro devido aos acidentes e doenças no trabalho. Data definida pela Organização Internacional do Trabalho, OIT. Dedica-se à reflexão sobre a segurança e saúde no trabalho. Treinamento para trabalho em altura passa a ser obrigatório. A partir do último dia 27 de março, passou a vigorar o item da NR35, que estabelece a obrigatoriedade de que os trabalhadores em altura tenham um treinamento de no mínimo 8 horas. Cerca de 270 milhões de acidentes de trabalho acontecem todos os anos, sendo 2 milhões fatais e 160 milhões somente com doenças relacionadas ao trabalho. São 5.500 mortes por dia, 3 vidas perdidas a cada minuto, aproximadamente o dobro das baixas ocasionadas pelas guerras e mais do que as perdas provocadas pela AIDS. Você assistiu TV Segue, um oferecimento cultural. Leal Equipamentos de Proteção Individual.
Mucambo, luvas de proteção para suas mãos. Até o próximo programa.